Olá, eu sou Gustavo Bonfadini, médico oftalmologista do Instituto de Oftalmologia do Rio de Janeiro. Vamos falar agora sobre a doença ceratocone. O ceratocone é uma doença que atinge 1 a cada 2.000 pessoas no Brasil. Ela é uma doença que tem uma origem multifatorial, desde a origem genética até o fator ambiental. Na origem genética, como eu falei, ela é uma doença bem prevalente no nosso meio. Inicialmente, a gente observa que o paciente com ceratocone ele se apresenta com uma miopia alta e com um astigmatismo alto. Então, pessoas que têm astigmatismo elevado e miopia elevada devem ser avaliados por um especialista em córnea para poder, sim, acompanhar e verificar se esse paciente tem a doença ceratocone. Caso esses pacientes tenham uma doença ceratocone, é importante que a gente discrimine o que vai fazer esse paciente melhorar a visão. Inicialmente, a gente consegue melhorar a visão desses pacientes com óculos. Porém, quando a gente verifica que esse grau se eleva, esse óculos já não consegue mais melhorar a visão e dar uma qualidade de vida boa para esses pacientes. A gente pode lançar mão de lentes rígidas, esclerais, por exemplo, que são lentes fantásticas para o tratamento do ceratocone na melhoria da visão desses pacientes. Outra boa opção de tratamento são a implantação de anéis intraestromais, ou seja, dentro do estroma da córnea, fazendo com que a córnea fique mais plana. Com isso, a gente consegue diminuir o grau do paciente, melhorando a visão desses pacientes. Agora, sempre que um paciente com ceratocone chega no meu consultório, uma das primeiras perguntas que eu faço para ele é: você coça os seus olhos? A gente sabe que a doença ceratocone ela está relacionada com a alergia ocular. Então, muitos desses pacientes eles têm alergia ocular e coçam muito os olhos. O ato de coçar os olhos pode deformar a córnea e aumentar mais ainda esta doença. Ou seja, não coce seus olhos, você vai estar fazendo um favor muito grande para a sua visão. Seguindo com a progressão da doença, se a gente verifica que esse paciente com repetidos exames de topografia de córnea ou tomografia de córnea apresentam uma evolução com piora da curvatura dessa córnea, esses pacientes são bons candidatos a o procedimento chamado cross-linking, ou seja, a reticulação do colágeno corneano. É um procedimento simples, eficaz, com que impede que esse paciente piore a visão e vá para um transplante de córnea. A gente sabe que o transplante de córnea é uma boa opção, porém, pacientes jovens que têm a vida toda pela frente podem necessitar de mais de um transplante de córnea ao longo da vida deles. Então, não é um tratamento que a gente coloca como primeira opção para um paciente do ceratocone. É importante que esse paciente acompanhe com especialistas para fazer com que, em momento que seja detectada a evolução da doença, a gente consiga indicar com propriedade o cross-linking. Em relação ao transplante de córnea nos pacientes com ceratocone, sabemos que existem várias modalidades de transplante. Ou seja, hoje a córnea tem meio milímetro, para vocês terem ideia. A gente sabe que essa córnea pode ser transplantada só na superfície anterior da córnea, ou seja, permanecendo a córnea interna desse paciente. Isso diminui a chance de uma rejeição de complicações cirúrgicas. Mesmo assim, a gente tem que frisar: o transplante de córnea não é a primeira opção para um paciente de ceratocone. Essa é uma opção apenas para casos reservados em que todos os tratamentos já foram realizados, ou tentados pelo menos, e não foram bem-sucedidos. A mensagem que eu quero deixar aqui é o seguinte: o ceratocone é uma doença muito prevalente no nosso meio, que é possível evitar acompanhando com o médico oftalmologista, sem fazer com que esse paciente perca o que acho que é muito importante, que é a visão e a qualidade de vida deles.